Olá a todos, eu sou Yayane Joiá, dirigente espiritual da Casa da Jurema, e eu vim dividir mais uma vez alguns pensamentos aqui com vocês. E como eu sou bastante procurada para dar opiniões, conselhos, aconselhamento, e ao longo de todos esses anos que eu venho trabalhando com isso, envolvida com isso, eu resolvi gravar esse vídeo. Algumas vezes eu percebo que grande parte dos sofrimentos que as pessoas têm é fruto de uma imaturidade em alguma área da vida da pessoa. Quando a gente fala para a pessoa, olha, você precisa amadurecer nessa área, você é imatura, você é imaturo nessa área. O que acontece? Automaticamente a pessoa ela refuta a ideia, ela repudia a ideia, ela fala, não, imagina, né? Eu tenho 60 anos, ou então, eu trabalho desde cedo, eu tenho 2, 3 filhos, meus filhos são tudo formado, como que eu sou imaturo, né? Eu trabalhei a vida inteira, eu não sou imatura. A pessoa ela não percebe que a imaturidade ela pode estar na base de diversos problemas que ela tem, de diversos problemas que ela vem passando, de diversos problemas que ela vem às vezes empurrando ao longo dos anos. E ela não percebe por quê? Porque é difícil você lidar com alguma coisa que muitas vezes você não percebe em você e que você não aceita. Então eu tenho reparado que diversos sofrimentos nas vidas das pessoas, pelo menos as que eu tenho contato desde muitos anos pra cá, é fruto dessa imaturidade, né? É fruto dessa falta de compreensão onde elas estão, como elas são, como elas se portam e principalmente atitudes que elas deveriam tomar e que elas não tomam. Então é muito interessante porque a gente tem que lembrar que as pessoas elas amadurecem de formas diferentes, elas amadurecem em tempos diferentes. Eu costumo dizer para as pessoas que elas têm um reloginho interno. Esse reloginho interno, gente, ele é individual, ele funciona diferentemente para cada pessoa, né? Então a gente pode perceber que tem pessoas muito novas que têm um amadurecimento espiritual muito grande, ou então um amadurecimento emocional muito grande, ou então um amadurecimento financeiro, uma responsabilidade financeira muito grande. E tem outras que não, e isso é independente de idade, é independente do que você tem na vida, independente de conquista, independente de obrigações que você tem. A imaturidade, ela não tá ligada a isso propriamente, né? Às vezes é uma falta de habilidade de lidar com aquilo. Por quê? Porque você ainda não amadureceu o suficiente para lidar com aquele tema específico. Então eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar, porque são muitas pessoas ao longo de muitos anos que vêm sofrendo disso e eu venho percebendo que talvez isso ajude quem estiver me ouvindo. Eu venho percebendo que as pessoas elas não percebem que de repente aquela área que elas têm um sofrimento, elas têm um problema, é falta de maturidade, né? Não são coisas externas, são coisas internas e ela precisa resolver o interno. Então, por exemplo, eu percebo que tem pessoas que têm um amadurecimento muito jovem da parte financeira, né? Então, são pessoas que elas têm aquela ambição, elas sabem como que elas vão fazer para ganhar dinheiro, elas traçam metas para ganhar dinheiro, ou estudam suficientemente para ganhar dinheiro, ou se colocam em algum cargo, alguma posição que tem uma facilidade financeira, né? Algumas pessoas elas têm um amadurecimento para conquistar bens materiais. Então ela traça tudo o que ela tem que fazer para conquistar aquele carro, para conquistar aquela casa, para conquistar aquela situação lá que ela colocou, né? Tem pessoas que amadurecem muito cedo também com relação à responsabilidade familiar. Isso eu já vi bastante. A pessoa ela é imatura em várias áreas e às vezes ela até é imatura também emocionalmente, porém ela tem um senso de responsabilidade familiar fantástico. Muitas vezes ela toma decisões pela família e às vezes ela é um membro mais novo até da família também, né? Pode acontecer, eu vi bastante já isso. Né? Então, com relação à parte financeira, o trabalho, a carreira, os bens materiais, né? Essa coisa de ambição. E tem essa parte da família também, tem pessoas que amadurecem muito cedo com a responsabilidade familiar, né? Eu vejo também que tem pessoas que têm um amadurecimento muito jovem ainda com relação à espiritualidade, ao mundo espiritual, responsabilidades espirituais. Pessoas que têm um amadurecimento muito jovem também com relação à religiosidade, que são coisas diferentes, né? Então a pessoa ela é bem dedicada, ela é bem devota, ela tem uma visão do que é religiosidade na vida dela.
E é muito interessante que às vezes ela é uma pessoa muito nova e ela tem isso, né? E eu vejo também pessoas que têm um amadurecimento muito grande, assim, muito cedo, com o senso de assim, vou casar e vou ter filhos. E tem a decisão de ter filhos e tem filhos. Por que eu coloquei isso nessa listinha que eu fiz? Porque, gente, independente de qualquer coisa, você escolher ter um filho é uma responsabilidade muito grande. A pessoa precisou ter algum tipo de amadurecimento para tomar aquela decisão de realmente eu vou ter essa criança, tanto para ele quanto para ela. Então, eu coloquei isso como uma responsabilidade. Você vê, às vezes, pessoas de 40 anos que não tiveram ainda esse amadurecimento de dizer se quer ter filho ou não. Fica aquele jogo de empurra. Então, eu coloquei como um tipo de amadurecimento também. E por fim, né, eu coloquei o amadurecimento, que eu acho que é o mais complicado, que é o que eu vejo mais as pessoas terem. É o amadurecimento jovem na parte emocional, na parte amorosa. Falando de amor, eu estou dizendo apenas de relação entre duas pessoas no sentido físico, né, no sentido amoroso, no sentido sexual. E na parte emocional, eu estou me referindo mais à questão do amadurecimento emocional. O que é isso, no meu ponto de vista? É saber falar não, é colocar limites, é impor algumas coisas que para si é importante, é saber perceber qual é o jogo que está sendo jogado, o que é mais importante para aquela estrutura, o que é mais importante para aquela família. Muitas vezes o amadurecimento emocional precoce, ele dá à pessoa a oportunidade de enxergar o mundo com os olhos um pouco mais atentos, um pouco mais sábios, porque ele domina as suas próprias emoções, ele não tem vergonha das suas emoções e ele não se permite muitas vezes a ser levado por outras questões ali, que tardiamente podem prejudicá-lo. E aí, ao inverso de tudo isso que eu falei, o que eu vejo muitas vezes? As pessoas que amadurecem tardiamente nesses quesitos, elas vão ter o quê? Por exemplo, uma pessoa que amadurece tardiamente financeiramente, depois lá dos seus 30, ela vai ter problema financeiro, ela não vai ter profissão definida, ela vai pingar de emprego em emprego, ela não vai ter dinheiro para se autossustentar, ela sempre vai ficar dependendo de pai e de mãe, cai um pingadinho aqui, um pingadinho ali, ela sempre depende dos outros para pagar as coisas para ela. Por quê? Porque embora ela tenha outros amadurecimentos, aquele amadurecimento ela não tem ainda, que é com relação à carreira, à profissão, ao dinheiro, aos bens materiais, aquisição de bens, gestão de bens, né? Então ela não amadureceu nessa parte, né? Com relação ao amadurecimento familiar, tem pessoas que têm lá também, depois dos seus 30 anos, não tem responsabilidade familiar nenhuma, não percebe qual é o seu papel na família, não percebe o instinto de manutenção daquela família, de existência daquela família, o que eu preciso fazer para a gente sobreviver, preciso cuidar de pai, preciso cuidar de mãe, preciso cuidar do marido ou da esposa, dos meus filhos, não tem esse senso, né? Vive como uma pessoa mais adolescente, com pensamento mais assim, infantil nesse sentido, porque não amadureceu. E aí, por fim, as relações amorosas, né? O amadurecimento tardio das relações amorosas. Então, é uma pessoa que não consegue ter tomada de decisão, não consegue pegar a vida nas suas próprias mãos e tomar todas as decisões cabíveis, não consegue dizer não, não consegue pôr limites. A pessoa que amadurece tarde emocionalmente, amorosamente, não consegue terminar relacionamentos, não consegue pôr fim, não consegue pôr basta, não consegue pôr limite no outro ou na outra pessoa, né? Dizer, olha, pra mim do jeito que tá não dá. Ou então a nossa vida precisa mudar por conta disso aqui que você tem o hábito de fazer. Enfim, não consegue colocar diretrizes na própria vida. Porque no fundo a pessoa não tem maturidade emocional. Ou ela depende do amor do outro, ela se torna dependente, ela se torna quase que ela vive através da vida do outro, né? Ela não consegue ter vida própria, ela não consegue viver sozinha ou sozinho, não consegue definir aquilo que quer para si e aquilo que quer para o coletivo, quando ela tem uma família, né? Então essa pessoa, ela tá faltando o quê? Maturidade emocional, né? Tá faltando às vezes autoestima, às vezes tá faltando autocontrole também. Então isso é muito interessante observar.
E aí eu deixei fora dessa listinha, nesse momento, a parte da espiritualidade e da religiosidade. Por quê? Porque grande parte das pessoas, elas têm um amadurecimento tardio da religiosidade e da espiritualidade. Porque justamente, ou ele ocorre numa fase muito nova da nossa vida, ou ele vem despertar na gente quando? Quando a gente tem problema, quando a gente se sente sozinho, quando a gente precisa de uma força interior que a gente às vezes não consegue encontrar dentro da gente, a gente busca na religião, que é quando a gente começa a ter problemas financeiros, amorosos, profissionais, com família. A grande parte das pessoas começa a amadurecer religiosamente, espiritualmente, quando ela tem um problema a resolver e que ela percebe que ela sozinha talvez ela não consiga. Então, grande parte das pessoas busca ajuda espiritual e religiosa quando se percebe disso. A questão toda que eu quero abordar, só para o áudio, para esse vídeo não ficar muito longo, é que vocês deveriam pensar se o fruto dos seus problemas faz parte de um ciclo vicioso. O que é o ciclo, gente? É uma coisa que não acaba nunca, toda hora você está com o mesmo problema. Se ela faz parte de obras externas, né? De ações externas ou ações fantásticas, espirituais ou coisas externas a você, ou se os seus problemas, eles fazem parte de inseguranças e imaturidades que você, o seu companheiro, a sua companheira ou a sua família tem. E a partir de perceber isso, fazer uma autoanálise, você consegue entender por que você está tendo tantos problemas naquela área. E aí você vai descobrir a sua chavinha. E aí quando você ligar essa chavinha, você vai perceber que você está no controle da sua vida e da sua situação, né? E que os outros, eles muitas vezes não têm participação nos seus problemas. Esses problemas, eles são causados dentro de você, por você, e você acaba vivendo aquele ciclo que não acaba nunca e você precisa ter forças para sair daquilo. Eu sempre falo para as pessoas buscarem um conhecimento de si mesmo, né? Que é o autoconhecimento, a autogestão, a autoadministração. Eu sempre falo para as pessoas, para os alunos, para os médiuns, para os frequentadores da CDJ, eu sempre falo, gente, antes de ficar pensando em coisas extremas, magias e tudo mais, pensa nisso, né? Onde eu estou falhando? Qual é o problema que eu estou tendo repetição? Né? Se é sempre o mesmo tipo de namorado, o mesmo tipo de casamento, se eu tenho problemas iguais com os meus filhos, de repente, por mais que sejam pessoas diferentes. Tudo isso vai fazer com que você observe alguma área sua que você não amadureceu o suficiente, que você, por falta de maturidade, não soube lidar. E aí aquilo gerou um problema em cima do outro. Então observe se você está maduro naquela questão. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, trabalham e têm sucesso financeiro e estão super bem. Às vezes tem empresa, às vezes tem casa, carro, tem bens materiais. Então a parte financeira é ok, tranquilo, eu não tenho o que falar. Mas tem uma infantilidade, uma imaturidade emocional com relação a si, com relação aos problemas familiares, né? Tem pessoas que eu vejo que têm uma habilidade fantástica com a família, com relacionamentos amorosos, casa cedo, casamento é bom, namoro é bom, noivado é bom, tem filhos e tá tudo tranquilo na família, mas de repente não tem uma maturidade para resolver assuntos dessa natureza, outras pessoas, né? Eu vejo pessoas também que têm, às vezes, um amadurecimento fantástico espiritual e não tem amadurecimento nenhum com dinheiro, com ambição de ter coisas, obtenção. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, para me sustentar? Porque muitas vezes a gente fala de ganhar dinheiro, fica parecendo que é só o luxo, mas tem o autossustento também, né? Então isso é importante. Tem pessoas que amadurecem cedo em algumas áreas e tardiamente em outras. E aí faz esse exercício, põe a cabeça no lugar, pensa sobre isso, vê onde está o seu problema, a sua imaturidade. Todos nós temos em alguma área, perceba essa área e tente cuidar dessa área, tratar essa área. Se você perceber que você não consegue fazer isso sozinho, procure uma ajuda especializada, de um psicólogo, de um orientador, de um coaching, de alguém que possa te orientar. Ah, eu não tenho grana para procurar nada disso.
Vai num terreiro, procura um aconselhamento, procura, eu sempre falo isso para as pessoas, procura aquele amigo ou aquela amiga bem-sucedida, ou que é uma pessoa com cabeça boa, e fala dos seus problemas e fala assim, o que que você faria no meu lugar? Mas é assim, você tem que escutar e não tem que se ofender. E também tem que tentar fazer a sua parte para você melhorar. Então, lição de casa, pense aí, onde é a área que você está imaturo, que você não tem maturidade? É no amor, nos relacionamentos? É na família? É na espiritualidade, na religiosidade? Ou é no campo financeiro, profissional, material? Pensa nisso que eu acho que vai te ajudar bastante e eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir sair de um problema que tem às vezes há anos pensando nesse tipo de questão, tá bom? É isso aí.